que narcisismo não é arrogância, não é alguém que está se achando, não é alguém vaidoso. Narcisismo é a forma como o ego da pessoa está estruturado, é sobre a psique. Todos nós temos um pedaço narcisista e isso em si não é uma doença. É fundamental. Sem isso, a gente não tem autoestima, não tem senso de valor, não tem identidade. Mas o narcisismo patológico é outra coisa, é o transtorno de personalidade narcísica. É alguém que tem um buraco interno enorme, um vazio que nunca se preenche e que precisa de admiração constante para não entrar em colapso. É uma pessoa que aprendeu cedo demais que o amor do outro não estava garantido. Ou só era amada quando performava, quando agradava, quando brilhava. O narcisismo é uma ferida que é construída lá na infância, com um amor que vem junto com a cobrança. O narcisista vive como quem segura um espelho quebrado. Cada pedaço mostra um eu diferente. Nenhum é inteiro, nenhum é falso, mas nenhum é suportável. Então, o narcisista escolhe a fantasia, a grandiosidade, a imagem de perfeição. Mas tudo isso é uma defesa trágica, mas é uma defesa. Trágica e extremamente perigosa. Mas será como que pensa um narcisista? Eu vou te explicar e você vai entender de uma forma bem simples. O narcisista, ele tem uma mente orientada para o controle do ambiente emocional. Ele quer controlar o ambiente emocional. Ele lê as pessoas não para conhecê-las, mas para antecipar as ameaças ao próprio ego dele. Ele pensa assim: será como que essa pessoa me vê? Será que ela está me admirando o suficiente? O que ela pode fazer pelo meu status interno? Ele olha para alguém e pensa: essa pessoa me ameaça ou sustenta a minha fantasia? Para o narcisista, as outras pessoas são extensões dele, são espelhos ambulantes. Se você devolve o brilho, ele te idealiza. Se você devolve frustração, ele te ataca. Se você devolve limite, ele te descarta. O narcisista não tolera a realidade, porque a realidade ameaça a sua fantasia de perfeição. Por isso, o narcisista reage com raiva explosiva, com sarcasmo, com silêncio punitivo por dias, com manipulação, com vitimismo e também com teatralização emocional. Não é que ele não sinta, ele sente, mas ele sente tudo pelo viés do ego ferido. A pergunta interna do narcisista é sempre a mesma: isso aumenta a minha grandiosidade ou isso ameaça a minha grandiosidade? Se ameaça, ele destrói. Se valida, ele absorve. Ele ama e ele traz para a própria vida. E, doutora Andréia, quais os danos que um narcisista pode causar? O dano causado por um narcisista, ele não é palpável. Ele não deixa hematoma. Ele não é físico. O narcisista destrói subjetividades de forma silenciosa. Relacionar-se com um narcisista é viver em dúvida constante, é viver uma exaustão emocional, é viver uma culpa difusa, uma sensação de estar sempre errado, é viver uma necessidade desesperada de aprovação, que ele nunca te dá essa certeza. É viver com medo de perder a versão encantadora que ele criou no começo. Porque o início com um narcisista é sedutor, é maravilhoso. Ele idealiza você, ele te coloca como especial, ele faz você se sentir escolhido, escolhida. E é assim que você entra na rede dele. Depois, aos poucos, ele critica, desvaloriza, projeta as próprias inseguranças, cria confusão, mexe com seu senso de realidade, te faz duvidar das suas percepções e te deixa emocionalmente exausto e dependente. Porque primeiro ele te vulnerabilizou, ele te fez duvidar de você mesmo. No final, você acha que está enlouquecendo, mas você só vive sendo arrastado por alguém que nunca te enxergou como pessoa. O narcisista só te viu como espelho, como reflexo da própria fantasia dele. E o psicopata? Qual é a diferença? Primeiro vamos entender um pouco sobre psicopatia e depois vamos traçar a diferença entre esses dois. A psicopatia é bastante importante aqui fazermos uma distinção bastante clara, para que a gente não misture os dois termos. O narcisista sofre, o psicopata não. O narcisista tem emoções exageradas, frágeis, distorcidas, mas ele tem emoções, inclusive o medo de deixar de ser admirado.
O psicopata é emocionalmente plano, ele não sente nada. A psicopatia é marcada por ausência de culpa, ausência de empatia, ausência de remorso e uma capacidade assustadora de manipular pessoas como se fossem peças de xadrez. O psicopata engana alguém e ainda acha que a culpa foi da pessoa. Ele era idiota demais. O psicopata, diferente do narcisismo, ele não precisa de aplauso. Ele precisa de vantagem. Ele precisa ser amado. Ele precisa vencer. Regras sociais, moral, ética, ele entende perfeitamente. Só não sente que elas se aplicam a ele. Ele só não segue essas regras, mas ele entende como ninguém. E o que será que acontece com a mente de um psicopata? A mente do psicopata funciona com uma lógica matemática, com uma lógica aristotélica. Ele observa pessoas, comportamentos, como quem analisa um tabuleiro. E ali ele começa a pensar: qual é o ponto fraco dessa pessoa? Como eu posso acessar os piores medos dessa pessoa? O que essa pessoa deseja e o que ela não admite? Como eu ganho mais com essa situação? Como eu tenho possibilidades de aumentar os meus ganhos? Como que eu vou fazer para sair ileso disso e ainda obter vantagens? No psicopata, a frieza emocional não é falta de controle, é ausência de emoção mesmo. Ele não tem emoções dentro de si. O psicopata não sente pena, não sente compaixão, não sente o impacto das próprias ações na vida das pessoas. E isso dá a ele uma vantagem perigosa e assustadora. O psicopata manipula com calma, mente com convicção, explora com delicadeza e destrói sem hesitar. E segue a vida como se nada tivesse acontecido. Senta no escritório e continua trabalhando. Acorda no outro dia como se nada houvesse entre vocês, como se ele não tivesse te prejudicado. Quais os danos que um psicopata pode causar? Os danos são devastadores. Ele atinge todas as áreas da sua vida: emocional, financeira, social, sexual, familiar, profissional. O psicopata pode desmontar sua vida com uma precisão cirúrgica e ainda te fazer acreditar que a culpa é sua. Porque ele cria vínculos que não existem, promessas que ele não pretende cumprir e expectativas que servem apenas para o jogo dele. Ele cria expectativas para te vulnerabilizar, para ficar mais fácil dele te manipular. Quando ele não precisa mais de você, ele te descarta. Sem drama, sem luto, sem culpa, sem lembrança. E muitas vezes ele já está com outra vítima no mesmo dia, porque é assim que eles funcionam, sempre buscando pessoas para trazer vantagem. Doutor André, qual a diferença entre um narcisista e um psicopata? Todo psicopata é também narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. A melhor síntese é essa aqui, vou resumir para você. O narcisista precisa ser visto, o psicopata precisa dominar. O narcisista quer admiração, o psicopata quer controle. O narcisista sente a ferida, o psicopata não sente nada. O narcisista se desespera quando é rejeitado, o psicopata se diverte com o jogo da rejeição. Tem mais. O narcisista depende emocionalmente da plateia. Ele precisa perceber que você o ama, que você está brilhando. O psicopata não depende de ninguém. Ele não está preocupado se você está gostando dele ou não. O narcisista se preocupa. O psicopata suga sua energia e destrói sua vida sem hesitar. Ele não está preocupado com vínculos, com admiração. O narcisista está. O psicopata é frio. Se você o admira ou não, isso para ele é o menos importante. E por que a gente cai nessas histórias? Por que a gente cai nesses vínculos? Aqui é muito importante você ficar atento. Por que a gente pode ser vítima de um narcisista ou do psicopata? Porque ambos sabem exatamente o que entregar no início das relações. O narcisista entrega intensidade emocional. O psicopata entrega intensidade estratégica. O narcisista te idealiza. O psicopata te mapeia. O narcisista cria um mundo romântico. O psicopata
cria uma simulação perfeita do que você precisa ouvir. Se você quer ficar rico, quer evoluir profissionalmente, é esse o discurso que ele vai criar com você. No início é impossível desconfiar, porque tudo parece conexão, tudo parece destino, tudo parece que vai dar certo. Parece encontro de almas. Mas depois a realidade chega. E chega na forma de desgaste, de confusão, de humilhação, de manipulação, de mentiras, de medo. Quando você percebe, você já está dentro de um enredo que não foi você que criou e que você não gostaria jamais de ter vivido essa história. E como se proteger? O que fazer para se proteger desses dois tipos? Primeiro, conhecimento, é o que nós estamos fazendo aqui. Entender e conhecer. Nomear o que você viveu é libertador. Segundo passo é limites. Narcisistas odeiam limites. Psicopatas usam a quebra de limite como entrada emocional. Terceiro passo é frequência emocional. Preste atenção ao seu corpo. A psicanálise diz que o corpo sente o que a mente ainda não entendeu. Preste atenção no o que o seu corpo, a sua intuição está te dizendo quando você se aproxima de certas pessoas. Quarto passo, a realidade sempre acima da fantasia. Quando a história é intensa demais no começo, boa demais, tem vantagens demais, desconfie. Quinto, não negocie com quem não enxerga você como sujeito. Eu vou repetir, nunca negocie ou permaneça numa relação com quem não te enxerga como sujeito, te enxerga apenas como objeto ou peça de um jogo que ele quer ganhar. Eu gostaria de deixar algo bem claro aqui para você no final desse vídeo. Narcisismo e psicopatia não são coisas de internet. São estruturas de personalidade que destroem vidas inteiras. A psicanálise não está aqui para te assustar, está aqui para te proteger, está aqui para te trazer conhecimento, para iluminar o que estava às sombras, para te devolver a clareza e principalmente a autonomia emocional. Ninguém merece ser reduzido a uma função de alimentar o ego de alguém. Ninguém merece ser peça no tabuleiro emocional de quem não sente nada. E aqui fica a dica. Encontrou alguém assim? Respire, lembre-se que você não está sozinho, valide a sua percepção com outras pessoas e, se precisar, volte nesse vídeo, porque conhecimento liberta. Se você tiver 30 segundos de lucidez e liberdade, fuja. Não negocie a sua presença junto a um psicopata ou um narcisismo. Após os primeiros 30 segundos, ele já entrou no esquema de dominação e dificilmente você vai conseguir se desvencilhar dele.